Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da AltV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube, e às 5 horas da tarde tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, predileta, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. O nosso convite a partir de agora para você ficar com a gente pela próxima hora, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, nas mídias sociais, interaja também pelo nosso WhatsApp, é o 973350038, 973350038. Na sua participação você faz perguntas às nossas convidadas de hoje e tudo isso vai ser muito bem bacana a partir de agora. Eu sou Mauro Friesman, vamos conhecer então as nossas convidadas de hoje para análise, para o debate dos temas propostos por aqui. Eu trago inicialmente a Neide Montesano, fundadora e presidente da Abimapro, é a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização, especialista em sistema de qualidade, em diagnóstico ESG e implantação de gestão empresarial. Ela está na Itália para essa conversa com a gente, exatamente em Praia Mare. Tudo bem, Neide? Bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada. É um prazer enorme estar com vocês e com essas mulheres empreendedoras. Obrigado pela presença. Nathalie Lazzari, também com a gente, especialista em genealogia e cidadania italiana. Ela é líder da equipe da Avanti Cidadania, um escritório de consultoria jurídica especializado em cidadania italiana. Ela também está na Itália, só que em Verona, no norte lá do país. Tudo bem, Nathalie? Benissimo, benissimo. Saudações para vocês e super, super legal estar aqui conversando, compartilhando um pouco do que com essas mulheres, como a Neide falou, empreendedoras. Vamos lá, eu apresento também a Juliana Gomes Curvelo. Ela é vereadora de Osasco, Grande São Paulo, representante do mandato coletivo Ativoz. Ela é pedagoga, professora especializada em arte e educação e sociopsicologia pela Escola de Sociologia e Política. Tudo bem, vereadora Juliana? Bem-vinda aqui com a gente. Obrigada por esse momento, é muito importante a gente conseguir compartilhar ideias, né? Obrigadão. E a Renata Barros, ela é consultora de imagem e estilo, formada em recursos humanos e marketing, com especialização em consultoria de imagem pela FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, e também com especialização em estilo pessoal e moda, que ela trouxe lá de Nova York. Tudo bem, Renata? Bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente tem aqui muita coisa para compartilhar, né? Todas essas mulheres maravilhosas. Então, acredito que vai ser um programa muito bacana. Vamos lá, gente. O nosso primeiro assunto de hoje, desta edição de terça-feira do programa Gente que Fala, para análise de vocês todas. Olha, após a tentativa de assassinato do ex-presidente e atual candidato Donald Trump em comício em Butler, na Pensilvânia, figuras da direita ultraconservadora dos Estados Unidos criticaram o serviço secreto e o seu programa de diversidade, equidade e inclusão, culpando as mulheres que trabalham na agência por falhas na segurança. Segundo eles, as mulheres são muito pequenas ou fracas demais e, por isso, não poderiam integrar o quadro de agentes. O congressista republicano Tim Burchett também criticou a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Shittle, por ter implementado as políticas de diversidade na organização. Vereadora Juliana, começo com você a respeito desse tema. Bode expiatório? Bode expiatório. É muito triste, né? Que a gente passa por um mundo extremamente machista que vai sempre colocar a mulher nesse lugar de foi negligente, que a mulher não tem competência para tocar algum posto de poder, por exemplo, né? Nós sempre somos julgadas pelas nossas capacidades e não pelo uso da força ou outra coisa, simplesmente pelo fato de ser mulher. Isso acontece em todos os lugares. Os espaços de poder não foram feitos para nós mulheres. Estou no legislativo, o legislativo ele não foi pensado para acolher mulheres. Imagina um posto de segurança nacional, né? E a gente vem fazendo um trabalho mundial, e eu acredito muito no poder das mulheres em movimento,
de transformar isso numa luta constante, de mostrar que nós somos mais do que um corpo feminino, mas nós somos mentes pensantes e capazes de tocar qualquer coisa. A segurança pública, ela não é só força bruta, ela é inteligência. E nós somos totalmente capazes de tocar qualquer posto, né? E é isso, né? O mundo vai querer questionar as nossas capacidades físicas e mentais e vão querer colocar a gente dentro de uma caixinha que limita as nossas capacidades, né? Completamente equivocada essa colocação. Eu acredito que o mundo deve se colocar contra esse tipo de postura, mas o que se esperar dos Estados Unidos, né? E justamente desse grupo liderado por Trump, que vai colocar aí cada vez mais migrantes, LGBTs e mulheres nesse lugar de incapacidade, né? Sempre foi assim. Eu esperava outra coisa, outro tipo de comentário vindo desse grupo. Pois é, a vereadora Juliana destacando o mundo, querendo questionar a capacidade das mulheres. Vamos sair para o mundo para ver como é que é a situação. A Neide está na Itália, na Itália. Como é que essa informação chega por aí, Neide, a respeito aí do posicionamento de alguns ultraconservadores a respeito da capacidade das mulheres no serviço secreto americano? Mauro, eu sou uma mulher que já sofri muito preconceito, né? Porque eu sou engenheira química por formação. E eu entrei na faculdade em 79, então eu estou falando de mulher na engenharia quando nós éramos 6 em 100, né? 100 alunos, 6 mulheres. E eu tinha um sonho, né? Eu queria ser gerente de produção, porque mulher não podia ser, e eu fui. Eu fui a primeira gerente de produção mulher num grupo inglês no mundo, na Reckitt Benckiser, depois de 6 anos na empresa. Eu abri comentando isso porque eu faço parte de grupos, né, de mulheres, criei, inclusive, sou uma das criadoras do Mulheres do Varejo, fiz parte do Mulheres do Brasil. Hoje, quando eu ouço esse tipo de comentário, eu digo sempre o seguinte, que a gente, inclusive, não é só uma questão de corpo bonito, né? Nós somos mais que úteros, né? Muito mais. Aqui existe menos preconceito, né? Não tem essa coisa de a mulher não pode estar neste lugar ou não pode ir naquele. Quando eu digo aqui, eu estou falando da Itália de um modo geral, como de um modo geral, muitas pessoas não têm preconceito, mas existem, obviamente, ainda aquelas pessoas mais idosas, aquelas pessoas que são acima dos 50 anos, que ainda têm bastante preconceito. Então, há quem acredite que ele está totalmente certo, esse é um trabalho altamente masculino, e há quem diga que ele está totalmente errado, porque, afinal de contas, se o trabalho é de inteligência, ele não é sexual, ele não tem relação com o sexo, né? E nem com a força. Muitas vezes cabe a mulher, até porque, sem nenhum preconceito, eu acho que Deus fez o mundo certinho. Ele deu para o homem a força, para a mulher a inteligência e uniu os dois. É interessante, não é, Neide? Como se nós não tivéssemos visto nas imagens ali do momento do atentado, dos seguranças ali, a presença de mulheres ali em volta do Trump, no entorno dele, dando a proteção. Naquele momento que ele erguia o punho ali, né? Tinha uma mulher ali dando a devida proteção, como se essa imagem não tivesse sido observada, né? Mas é aquilo, as ideias e a verdadeira, o que eu acredito mesmo e que eu estou percebendo muito aqui, eu tive também a oportunidade, eu comecei, na verdade, eu cheguei aqui na Itália dia 4 de junho, eu saí do Brasil 22 de maio, nós fizemos uma imersão europeia de marcas próprias, né? Marca própria é toda marca de um dono de marca. Então, a gente resolveu visitar os canais Farma, Canal Alimentar, em 4 países. Então, nós estivemos em Lisboa por 4 dias, estivemos em Amsterdã, que tem uma feira importante no nosso setor, e tivemos mais 4 dias. Depois nós fomos para Frankfurt, e eu estou falando Frankfurt o tempo inteiro aqui, que eles falam Frankfurt. Nós fomos para Frankfurt, ficamos mais 3 dias, e Milano mais 3 dias. Então, nós andamos tudo isso, depois eu parei, vim para cá, e peguei um cruzeiro, fui para a Grécia, e aí, assim,
Eu estou horrorizada com a falta de respeito, Eu acho que esse é o maior problema que o mundo tem hoje. Não se trata mais nem só de mulher, não. Eu acho que é falta de respeito ao ser humano. Nós estamos vivenciando um problema seríssimo de falta de respeito, sabe? E eu vi isso em todos os lugares que eu passei, todos, no ônibus, no metrô, na rua, no mercado, em todos os lugares. É uma falta de respeito absurda. Então, essa falta de respeito com a mulher não é só com mulher, viu, gente? Eu não sei se isso vai melhorar ou piorar, mas assim, é com todo mundo, até com criança, tem falta de respeito. Renata, a sua avaliação também, portanto, aí figuras ultraconservadoras nos Estados Unidos, questionando a capacidade das mulheres que estão lá no Serviço Secreto Americano e na direção, né, especialmente a Kimberly Sheridan, né, que é a diretora do Serviço Secreto. Como é que você avalia, enfim, esses comentários, esses posicionamentos? Então, eu trabalho com as deusas gregas, né, na consultoria de imagem. E é interessante porque a gente está vendo aqui uma situação que acontecia lá na Grécia Antiga, só que a gente está no século XXI e o discurso continua o mesmo, né? Então a gente tinha todo aquele duelo de titãs, né, de deusas entre deuses, e os deuses sempre dominando, descredenciando as mulheres, né, naquela época. E aí a gente vê isso aqui ainda, né, acontecendo com total potência, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, falando dessa questão da estratégia política, né, é que talvez tanto a vice, né, do Biden, a Kamala Harris, né, como a Michelle Obama, elas podem se candidatar. E aí eu vejo o contrário, eu vejo um medo, né? Então, assim, eu descredencio essas mulheres, porque quando uma outra vier se candidatar, eu já falei que a gente não pode confiar nelas, né? Então, eu vejo isso como uma estratégia. E que se essas mulheres conseguirem pegar isso e levar isso para um lado positivo, talvez a gente consiga fazer o que os homens fazem tão bem, né? Que é esse jogo de um jogo de inteligência, né? De planejamento e que todas as mulheres têm capacidade de fazer. Eu acho que só tem que sair desse lugar de vítima e entrar no lugar de protagonista, né? É isso que eu acredito. Nathalie, sua análise sobre esse tema. Eu vou pegar rapidamente o gancho da Renata, e ela falou da cadeira de vítima. Eu acho que esses episódios só nos confirmam, só ratificam que a gente tem que pular para a cadeira do aprendiz, que só tem essas duas cadeiras, né? A do vítima e do aprendiz, e ver o que a gente consegue fazer com isso, né? E se dar conta de que através desses atos, usar esses exemplos para fazer como que a Neide falou, se fazer respeitar como pessoa, como ser humano, como ela falou, ela colocou muito bem colocado. Eu não vejo isso como um ataque só às mulheres, mas como ao ser humano. Eu acho que quando a gente se empodera, como a Renata falou, quando a gente sabe da estatura que tem, é que aí a gente coloca medo. E eu acho que faz muito sentido isso que ela trouxe, com esse paralelismo com as divindades gregas, porque de fato a mulher muitas vezes ela se coloca numa posição ela mesma menor do que ela é, né? Então acho que é um momento de aprendizado, mais um. Como é que você sente essa temperatura aí nessa localidade onde você está, na Itália, a sociedade italiana aí na sua localidade, diante dessa situação da direita culpando a mulher que atua ali no Serviço Secreto Americano por conta de não terem dado, né, a devida proteção para o ex-presidente? Ai, Mauro, eu vou te dar um exemplo, porque não dá para a gente falar disso e não pensar num exemplo categórico que a gente tem aqui na Itália, que talvez a Neide possa corroborar, que é a Giorgia Meloni. A gente tem pela primeira vez na história uma primeira-ministra mulher. E você tem que ver que bonito que são os homens falando dela, falando coisas maravilhosas, assim. Eu estava num evento agora em Bari, que chama La Ripartenza,
Eles fazem esses eventos onde tem os grandes delegados generais da TIM, da Poste, do pessoal da MSC, enfim, um monte de eventos de grandes expoentes. A ITA, que é a companhia aérea italiana, agora oficial, que foi vendida para a Lufthansa, tem uma administradora delegado que é uma mulher, tá? Então, assim, foi muito emocionante para mim ver um monte de pessoas e homens com tamanho poder e influência falando da Giorgia Meloni daquela maneira. Eu acho que é o que a Renata falou. Ela comprou a bronca e se colocou no lugar que ela merecia, o que ela achava que merecia, né? Independentemente do mérito político, ela tem um lugar que qualquer um poderia ter, que é um poder almejar ter. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala no ar pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Próximo assunto é o seguinte: a Abimapro, a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização, reúne empresas que atuam em diferentes segmentos de mercado e com diversos formatos de negócios, desde indústrias, atacadistas, distribuidores e varejistas, até prestadores de serviços. A Abimapro conta com mais de 80 associados que juntos representam um mercado com faturamento de 3 bilhões e 900 milhões de reais em marcas próprias e geram cerca de 220 mil empregos diretos. Neide, a gente está falando de private label, né? Marca própria. O que é esse conceito? Deixa eu só fazer uma ressalva. Nós não temos. O nosso número é 75 bilhões, quando a gente. Porque tem o canal alimentar, mas nós temos o canal farma, o canal vestuário, o canal. Pessoal, o próximo tema é o seguinte: o barbeiro Gustavo Almeida de Souza, morador em Osasco, na Grande São Paulo, denunciou ter sido agredido por guardas civis quando pedalava no calçadão de pedestres no centro da cidade a caminho do trabalho. Estou. Imagens mostram Gustavo sendo atingido Ok. por spray de pimenta no rosto e imobilizado com um mata-leão por vários agentes municipais. Ele ainda relatou que foi levado para a base da GCM e espancado e ameaçado pelos guardas. Segundo o comando da Guarda Civil Metropolitana de Osasco, o caso foi repassado à Corregedoria para devida averiguação e a Prefeitura informou que os GCMs envolvidos foram afastados de suas funções nas ruas enquanto as apurações acontecerem. Vereadora Juliana Gomes, o que esse episódio ocorrido ali no centro de Osasco nos revela? Primeiro que não é um caso isolado, né? O mais triste é ver e constatar que não é um caso isolado. Hoje a GCM de Osasco, ela passa por um processo de desgaste por causa dos ocorridos, mas ele não é um caso isolado. Então, a gente recebe por muitos meios diversas denúncias, vídeos de abordagens violentas na periferia. Esse calçadão que nós temos aqui, ele é palco de diversos tipos de abordagem truculenta, o que é desnecessário. Os agentes descem dos carros com arma apontando para a população, jogando spray de pimenta no rosto de crianças e de transeuntes o tempo todo, sem a menor necessidade, né? É o abuso do uso da força de segurança municipal. Até pouco tempo atrás, a GCM ela não tinha poder de polícia, ganhou poder de polícia e ganhou, inclusive, através aqui em Osasco, de uma emenda municipal não, uma emenda que veio do Estado, fuzil para atuar com a população. Até pouco tempo atrás, eles eram guardas do patrimônio público, e hoje eles estão fazendo esse papel também de polícia com a população. Eu recebi aqui no meu gabinete, e recebo diálogo com muitos agentes que falam do desgaste que vem acontecendo na corporação, dos problemas que eles enfrentam de acesso à saúde pública, de acompanhamento da saúde do próprio agente.
o que é bastante grave ao nosso ver, porque não tem um acompanhamento psicológico constante, eles poderiam ter melhor qualidade de atuação, eles trabalham muitas horas, o salário baixíssimo. Então, o que eles têm para oferecer para a população que seja também qualitativo para eles, né? Qual é o tipo de formação que eles vêm recebendo? E vai demonstrando também nitidamente um problema seríssimo. Eu falei aquela hora do machismo estrutural, e agora a gente vem acompanhando esses casos de perseguição que também tem a ver com o racismo estrutural, porque quem é perseguido, com quem eles usam e abusam dessa força é com a população negra periférica. A gente não vê isso acontecendo quando tem uma discussão, por exemplo, nos bairros de classe média da cidade. A gente vê acontecendo com a população de baixa renda, com trabalhadores no calçadão, com pessoas que estão em outra realidade, que não a da classe média, né? Nos bairros de classe média, esse tipo de abordagem não acontece. E é muito difícil, né? E a gente vem acompanhando também para ver a Procuradoria, como que é a atuação da Procuradoria. Existem casos que são tratados com extremo rigor da lei, com peso forte, e os próprios agentes falam sobre isso comigo, falando assim, olha, para algumas coisas banais do dia a dia, tipo falta de uso de equipamento que nem é equipamento de segurança, mas é de identificação, como aquele boné que eles utilizam no dia a dia, é punido com rigor da procuradoria. Mas esse tipo de atitude de espancamento de uma pessoa que estava andando no calçadão de bicicleta, porque pode estar errado estar andando de bicicleta no calçadão, lá não é lugar de andar de bicicleta, mas não é essa a questão, é o abuso da força. Ele foi espancado. Eu tive a oportunidade de acompanhar ele ao IML para poder fazer o laudo. E isso não é um tipo de comportamento que a gente tem que corroborar e falar, não, eles estão certos, tem que usar o uso da força mesmo. Não tem. O vídeo ele prova isso, que foi extremamente abusivo. E depois do que aconteceu com ele ali, onde estava todo mundo filmando, ele ainda foi levado para uma outra sala e espancado. Isso não tem que acontecer, né? E isso reafirma a necessidade da gente pensar como que controla a controladoria, né? A procuradoria, esses órgãos também, como que é o nosso papel enquanto legislativo de atuar e pensar no que é melhor para todo mundo, na pessoa que vai receber o tratamento e também no trabalhador, que é um servidor público municipal, GCM, que passa também por diversas dificuldades para conseguir fazer o trabalho de qualidade, né? E o Gustavo, agora, ele tem medo de andar na rua, assim como outros jovens também. Eles têm que ter medo de andar na rua, de ser abordado. A gente tem que ter medo de quem vai proporcionar segurança para a gente não tem que ter medo, né? E Pois é, também pensar como que a gente acompanha esse caso, porque ele vai precisar também de um apoio psicológico, né? você já falou do medo dele, da necessidade do apoio psicológico. Eu ia te perguntar justamente o seguinte: qual que é a situação dele hoje, né? Como é que ele está, o estado físico, o estado de saúde, enfim, as agressões foram fortes, né? Enfim, ele está recuperado fisicamente? Ele está se recuperando fisicamente e agora fica a sequela justamente na saúde mental. O município aqui em Osasco, ele tem um déficit muito grande de psicólogos, psiquiatras para fazer esse acompanhamento. Ele não foi encaminhado para nenhum tipo de serviço municipal, e aí vem a nossa batalha em conseguir esse atendimento psicológico para o Gustavo, para que ele consiga se recuperar plenamente. Não adianta a gente falar, não, agora ele já está bem, as lesões melhoraram, mas ele continua abalado. Agora ele continua com uma outra questão a ser tratada, que é a questão da saúde mental. Como que ele vai seguir andando pelas ruas de forma segura e também consciente da atuação que ele teve, que foi muito importante, né? A gente não pode se calar quando acontece um ato de violência, que é o que acontece na maioria das vezes. Ele não se calou, só que agora existe a insegurança e o medo. Qual que é o papel, vereadora Juliana, da Câmara Municipal, de vocês, vereadores todos, né? Não só a oposição, mas a situação também, né? No acompanhamento desse caso. Como eu destaquei aqui, a Prefeitura informou que os envolvidos foram afastados, tem um trabalho da Corregedoria aí para fazer a apuração devida. Enfim, qual é o papel de vocês e também o papel na interlocução com o prefeito, né? Com o prefeito Rogério Lins. Bom, nós procuramos a corregedoria para poder entender exatamente como foi esse afastamento.
Primeiro passo. Porque não existiu ainda eles não foram afastados, literalmente, da GCM. Eles estão só cumprindo atividades administrativas. Eles foram Passados retirados às das ruas, ruas, então eles não podem. é o que geralmente Isso, eles acontece, foram né? afastados das ruas e eles estão em um trabalho burocrático, que é o que acontece. Só que precisa existir um outro tipo de abordagem para isso. E aí, procurando na lei que rege a GCM, que qualifica, inclusive, a ação da corregedoria, não tem tipificação para os tipos de penalidade ou de apontamentos que devem acontecer de acordo com a gravidade dos casos. Então, existe lá advertência, suspensão, mas ele não qualifica o quão grave que deve ser a atividade que isso vai acontecer. Pode acontecer desde o agente esquecer o uso do boné ao espancamento de um cidadão na rua. Isso vai depender muito do julgamento da corregedoria e também do juiz que vai julgar o caso mais para frente. Tudo Então, bem, a nosso gente papel deseja. é só para finalizar mesmo e responder a pergunta, acho que o nosso papel é muito isso, olhar a lei, para ver o que está faltando, inclusive, fazer apontamentos. A gente entrou com uma lei, um projeto de lei aqui na casa, que aponta a proibição de práticas de estrangulamento na hora de fazer a abordagem. Porque aqui também o que a gente recebeu de resposta do executivo foi de que Osasco não proíbe esse tipo de prática, mesmo sendo proibido a nível estadual. Tudo bem, a gente deseja então a boa recuperação para o Gustavo Almeida, o morador de Osasco, ciclista, barbeiro, e estava indo trabalhar quando foi agredido pelos guardas municipais lá da cidade de Osasco. Ele pedalava numa área proibida ali para isso, mas absolutamente nada justifica o que foi feito pelos agentes. Enfim, vamos torcer para que as apurações aconteçam de fato por parte da Corregedoria e que as punições sejam também exemplares para que outros casos não venham a acontecer. Quero retomar o assunto aqui da Neide Montesano. A Neide está na Itália, ela é fundadora e presidente da Abimapro, Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização. Também na Itália, a gente vai conversar com a Nathalie Lazzari. Olha, gente, a busca entre brasileiros por reconhecimento da cidadania italiana por descendência tem aumentado nos últimos anos. No Consulado Geral da Itália, aqui em São Paulo, que atende aos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, o número de processos finalizados de reconhecimento da cidadania italiana por descendência cresceu 16% em 2023 em relação a 2022, totalizando 7.844 concessões. Estima-se que 15% da população brasileira, cerca de 30 milhões de pessoas, tenham direito ao reconhecimento da cidadania italiana por descendência. Nathalie, como é que funciona esse processo e por que tem aumentado entre os brasileiros a busca pelo reconhecimento da cidadania italiana por descendência? Por várias razões, Mauro, mas a primeira talvez é porque o Covid fez com que a gente, como mundo, como humanidade, se desse conta de que a gente tem que ter opção, tem que ter o plano B. Saiu uma reportagem na época do Covid que os americanos estavam numa corrida para conseguir cidadania italiana, porque os americanos também, né, têm essa origem italiana, muitos deles, e eles estavam todos com bastante procura, todos os escritórios estavam cheios naquele momento, e ainda continuam, né? A gente também está trabalhando o dobro do que a gente trabalhava, mas você perguntou por que aumentou? Aumentou por causa disso, da questão das opções, né? O que você faz sem liberdade? Essa é a grande pergunta, né? Quando você é tolhido da sua liberdade, o que você pode fazer? E nesses últimos anos do Brasil, inclusive, a gente teve episódios em que isso ficou muito marcado. Eu não sei se vocês vão lembrar, teve 2 semanas que não foi possível emitir passaporte brasileiro, porque faltava papel moeda, assim, foi a história que nos contaram, né?
e por aquelas 2 semanas, quem tivesse um prêmio para receber, um intercâmbio para começar, coisa, e tivesse, por acaso, o passaporte vencido, não ia ter como sair do Brasil. Então, vários episódios nos fazem nos dar conta do quão frágil é a gente depender somente do nosso país. E outra coisa que eu gosto, a razão pela qual eu faço o que eu faço é o seguinte: a gente tem que se dar conta de que a educação é um canal fundamental para a gente mudar o país. E a educação que a gente pode receber aqui na Europa, de altíssimo nível, a gente pode usufruir ela e voltar ao Brasil e fazer diferente no Brasil. Por que eu insisto na questão da educação? Porque os pais que têm seus filhos, que ainda não fizeram o processo de cidadania, que ainda não concluíram, ou não foram atrás de conseguir o direito, talvez não saibam, Mauro, que os seus filhos poderiam estar fazendo faculdade de graça na Europa. E eu falo com exemplos. Eu falo, por exemplo, eu tenho um exemplo recente de uma menina que fez faculdade em Copenhague, totalmente de graça, fez uma formação em marketing. Hoje ela realizou um dos sonhos dela, fazer uma formação nas melhores universidades de marketing do mundo. Ela não gastou €1 para isso, porque ela tinha esse percurso da cidadania italiana concluído. Então, tanto pela questão da educação, que eu tenho um exemplo meu, eu mudei a minha vida pela educação que eu tive a oportunidade, tive esse grande privilégio de ter a educação, parte da educação aqui na Europa. A minha irmã fez o mesmo percurso em Amsterdã. Então, a cidadania italiana, ela é muito mais do que a Itália, mas ela se trata de Europa e ela é muito mais do que honra e legado, mas ela é educação para as futuras gerações. A respeito da cidadania italiana por descendência, qual é o caminho das pedras, Nathalie, para obter a cidadania? Até onde na genealogia é necessária descendência? Até que grau? Essa é uma questão super importante, justamente por isso que há um projeto de lei previsto para mudar essa questão, porque não há limite geracional. Justamente por essa questão de não haver limite geracional, é que existe em curso um projeto de lei que quer limitar o número de gerações até o bisneto, terceira geração. Portanto, a cidadania italiana é a mais simples de todas, das origens brasileiras, que a gente pode acessar, porque ela justamente não tem esse vínculo geracional. Se você conseguir comprovar vínculo com seu avô de bisavô, trisavô, tetravô, não importa, você consegue o direito à cidadania italiana. E basta que você faça isso através da documentação. Você reúne nascimento, casamento e óbito de todos, certidão negativa de naturalização e apresenta. Não é complicado. Eu acho que as pessoas mistificam a questão da cidadania italiana porque tem talvez interesses de algumas partes dizer que é complicado, mas eu sou ao contrário, eu acho que é simples, ela é simples, todo mundo poderia fazer. E quando a pessoa não tem todas as informações a respeito da genealogia e de repente até tem uma descendência em alguma geração longínqua, não é pai, não é avô, não é bisavô, não é trisavô, não é nada, mas está lá em cima. Como é que Sim. faz para buscar essa informação? Então, aí entra a mágica da genealogia, né? Aí, por exemplo, a gente no escritório pergunta para a pessoa só o nascimento do vô dela, porque quando você localiza e consegue emitir no cartório onde o seu vozinho nasceu a certidão de nascimento dele, o que vai ter ali de informação super importante? Vai ter o nome dos pais e o nome dos avós dele. Porque quando uma criança nasce, ali está escrito os pais e os avós. Então, você vai conseguir voltar 2 gerações para trás com os nomes. E aí, você coloca esses nomes dos pais e dos avós num dos portais de pesquisa. Eu recomendo o Family Search,
e você coloca nesse portal, você certamente, olha, com 90% de chance, você vai encontrar alguma coisa relativa a essa família. Lógico que se você quiser um caminho mais curto, você pode se confiar em um escritório que faz isso. Por exemplo, no nosso escritório a gente tem mais de 1.000 pastas catalogadas de várias famílias, além de todo o sistema desse de apoio. Mas às vezes tem que ir louco, né? Eu moro na Itália, o meu trabalho quase cotidiano é bater na porta dos padres e dizer, oh, eu preciso de uma que o senhor abra um livro, e eles dizem categoricamente, signorina, aquilo que estou cercando é uma agulha no palheiro, não vou encontrar. E eu digo, mas ele troverá, ele troverá. E é isso que a gente, essa é a questão complicada do processo, mas no momento em que você vence essa barreira, né, você acha aonde é a sua casa paterna, sua casa de origem, nos 3.008 comunes, quando você encontra, você parte dali. Daí, por exemplo, o seu trisavô nasceu em Vicenza, depois ele casou em São Paulo, né? E depois ele faleceu em São Paulo, e aí você continua. Então, não é complicado. Talvez essa montanha no início seja essa, mas eu deixei ali a dica para você conseguir chegar nessa montanha através da certidão de nascimento do seu avô, que ali você vai encontrar os nomes para procurar aqui na Itália. Então, para repetir, a pessoa deve ir aonde deve ir onde, né, com essa informação, em qual site? Deve ir com a informação da certidão que conseguiu no cartório da cidade de nascimento do avô, né? O avô nasceu em São Paulo no cartório tal. Daí eu vou lá, emito essa certidão, pego uma segunda via da certidão de nascimento dele, não serve casamento, não serve óbito. E quando eu tiver na mão essa certidão, eu vou pegar aqueles nomes que estão naquela certidão, o nome do avô, dos dois avós paternos, e vou colocar no Family Search. É a pesquisa de família em inglês, né? familysearch.org. E você vai colocar ali, tem pesquisar nomes, você vai colocar esses nomes, muitas chances de você encontrar Muito a bem. sua história aí. Legal. Prestamos excelente serviço a partir das suas informações, Nathalie. Vamos seguir aqui para o próximo assunto. Programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Às 5 horas tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. A Nathalie está na Itália, a gente vai sair da Itália para falar de moda aqui no Brasil. Itália também é um berço da moda, né? Então a gente vai aproveitar o gancho aqui para falar sobre o seguinte: a inteligência artificial está em toda parte nos dias de hoje, seja nos smartphones que a gente usa aí o tempo inteiro, até nos carros que a gente dirige. Mas e na moda? Como é que será que está isso? Será que a inteligência artificial pode influenciar na forma como a gente se veste? Imagine um futuro onde a sua roupa favorita é escolhida com base nos seus gostos, no seu estilo de vida e no seu humor, ou um closet inteligente que sugere looks para cada ocasião, considerando o clima e os seus compromissos. Será que estamos mais perto desse momento do que a gente imagina? Sim ou não, Renata Barros? Então, sim, né? Olha, a inteligência artificial ela está construindo aí um novo capítulo na história da moda, né? Então, a gente tá construindo a história, literalmente. E é interessante, né? Porque a gente vê em todas as camadas isso acontecendo. Em grandes desfiles, né? Eles trazendo modelos holográficas, já fazendo coleção por meio da inteligência artificial. E a gente também já está vendo isso aqui no nosso cotidiano, né? Aquela coisa do macro para o micro, né? Então a gente tem lá, né, a Fashion Week e a gente tem ali o nosso smartphone com alguns filtros que já é possível a gente já ver penteado de cabelo, né? Você vai ficar bem com franja ou não. A gente começa a simular cores, né? Também o tipo de brinco que a gente pode usar. Então, aquilo que um dia, sei lá, só o Hans Donner fazia, né? Hoje a gente está conseguindo construir no, né, no nosso dia a dia, assim, né?
Então, mas é interessante porque quando a gente fala em moda, a gente tem que pensar em três aspectos, né? Porque a moda ela é um fenômeno social, comportamental e emocional, né? Então, o que eu percebo dentro disso é que as pessoas elas sempre olham para o macro novamente, né? Então elas, porque tá usando isso, agora eu vou colocar, né? Vamos pensar que vai ter um aplicativo que eu vou poder sair com a roupa que eu quiser por meio desse aplicativo. Mas e ela, né? Quem que é ela? O que que ela gosta de fato? Porque ela fica pegando aquelas referências soltas. Mas como é que isso reflete no comportamento dela, nas emoções dela, na vida social? E aí, por que que eu trago as deusas gregas, né? Porque apesar de naquela época não existir nenhum tipo de tecnologia, até hoje elas influenciam a gente. Então a gente pega, por exemplo, uma deusa Ártemis, que ela, né, tem uma função ali de guerreira, né, de protetora das pessoas, dos animais, da vida selvagem. E como é que essa mulher se vestia? Aí ela usava, né, roupas leves para ela poder ser combativa, enfim. E aí, quando a gente traz isso para o nosso momento, nós temos essas mesmas características comportamentais. Só que se essa mulher, ela olha para uma outra deusa carregada, né, de outras características, ela se perde. Ela se perde dentro dela mesma olhando outras questões. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente cai de novo na questão da tecnologia ter o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é quando você vai para aquele macro, você se perde naquilo e você esquece de ver que para você, como é que você vai usar aquilo ao seu favor? Como é que aquilo vai ser benéfico para você? E aí vamos novamente no autoconhecimento. Quais são as minhas características comportamentais, emocionais e sociais e como é que essa moda vai me vestir? Deixa eu pegar um ponto polêmico dessa história toda, Renata, porque a gente está às voltas aí com a inteligência artificial, que é uma tremenda novidade em todas as áreas, e o grande debate é em relação à proteção da propriedade intelectual, proteção daquilo que as pessoas criam, enfim, as autorias e tal. Como é que a moda está observando esse aspecto para que os autores, enfim, desse mundo, os criadores, os estilistas, não sejam prejudicados aí por cópias e coisas que sejam, eh, digamos, vou até usar um termo mais pesado, vilipendiadas mesmo, né, pela inteligência artificial. Isso vai ser uma coisa que a gente vai precisar discutir muito, porque quando a gente entra, por exemplo, num chat GPT, a gente aquilo ali já vem, são as ideias das pessoas que já estão colocadas ali, né? Inclusive, quando agora você pode criar imagens. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer isso, mas quando você coloca algumas. Eu faço isso, eu crio alguns looks lá, né? Então, eu falo assim, eu quero uma calça, pantalona com tênis assim, assim, assado. Às vezes, ele me manda uma mensagem. Esse conteúdo pode ser clonado ou copiado, ou ele não está autorizado a ser enviado, e outras vezes ele já me autoriza. E também, né, eu estava olhando algumas notícias, já tem um desfile feito inteirinho em cima de inteligência artificial, que já, na verdade, já são referências de outras coleções. Então, a gente vai entrar, por isso que eu falei logo no começo, num novo capítulo, porque até onde isso é um plágio, até onde isso é só uma consequência de uma ideia para criar uma outra ideia. Então, acho que ainda a gente ainda está discutindo ainda direitos autorais para outras questões. Agora, você imagina isso que já está sendo uma novidade, né? Então, eu acredito ainda que vai vir muita coisa ainda pela frente para a gente poder estudar. Enfim, a gente pode dizer que a moda está na internet das coisas, né? Hoje a internet mexe com tudo, você opera tudo a partir da internet, dá para operar moda. Sim, completamente. E aí eu volto a dizer novamente, né? A gente cada vez mais vai ficando mais visual, a gente vai sempre olhando o que o outro está fazendo na internet, né? Então, nunca uma tendência chegou tão rápido
como está chegando hoje. Então as coisas estão ficando, inclusive, né, muito mais descartáveis. E por isso que eu falo novamente, a moda, ela é um fenômeno social que você precisa agora, mais do que nunca, se autoconhecer para não se perder nessa velocidade que ela está chegando para a gente. Muito bem. Olha, até para posicionar vocês, Renata, Nathalie e vereadora Juliana, a gente não consegue mais o contato com a Neide Montesano, que é presidente da Abimapro. Ela está na Itália, lá em Praia Mare, mas difícil a conexão, enfim. Então a gente não vai ter a conclusão do tema dela, do raciocínio por aqui. Então vamos fazer o seguinte: temos audiência, temos as perguntas da nossa audiência, uma para cada uma de vocês. Então a Renata está com a palavra, eu começo com você, Renata. O Alexandre está no Facebook. Valeu, Alexandre, aqui pela pergunta. Qual é a melhor imagem, estilo de um candidato a cargo eletivo? Temos eleições no Brasil este ano, municipais, não é? Enfim, então ele deve estar pensando nisso. Olha, pergunta maravilhosa. Primeira coisa, quem é você? Quais são os seus valores? O que você acredita? Pelo que você briga? Porque a partir daí você vai entender quais são os valores dos seus eleitores. Porque senão, se você tentar ser quem você não é para agradar alguém, uma hora a máscara cai. Vai ficar difícil você sustentar. Então você precisa primeiro organizar isso. E aí depois você vai começar a entender quais são os códigos de autoridade, de credibilidade, de força para aqueles momentos que você precisa. Então, se você de repente vai fazer um comício, vai falar com um montão de gente ali, né, tá numa praça pública, é legal você arregaçar as mangas, né, porque isso te dá uma ideia de que você está pronto para o trabalho. Porém, se você for num lugar fechado com pessoas que vai discutir sobre outro tipo de ideia, uma coisa mais formal, então você está com uma camisa, com um terno bem cortado. Então tudo vai depender do que você quer e de onde você está. É estilo, proporção e adequação. O que você diria então para a vereadora Juliana, que certamente é candidata à reeleição lá em Osasco? Então, Ju, a gente chama de Juliana, né? É isso, né? É você ser fiel aos seus valores, que eu tenho certeza que você já é. É você ser fiel aos seus valores e você se conectar com o seu público. Você saber quem é o teu público, porque isso vale para o empreendedorismo, mas também no cargo público, né? Então, essas pessoas querem conversar com você. Então, não adianta, né? Eu tenho um eleitorado que tem né, um perfil X, mas eu quero que eles me aceitem do jeito que eu sou. Não é assim que funciona, né? Então você tem que ajustar isso, alinhar, porque a roupa é uma comunicação. Então, às vezes você fica lá perdendo maior tempo para tentar convencer alguém, porque a tua roupa não está se convencendo. Vereadora Juliana, a pergunta aqui do Jaime, ele está com a gente no WhatsApp, sempre participando. Valeu, Jaime, mais uma vez aqui a sua pergunta. Ele quer saber, o estudo da sociopsicologia tem relação com a sociopsíquica e com a psicologia social? Tudo a ver, tudo a ver. É o estudo do indivíduo no meio social, né? Faz parte da minha vida política fazer isso também, trazer isso para a prática do dia a dia. Então, eu hoje consigo fazer uma análise dos lugares onde eu passo, desse espaço que é a política institucional, inclusive, e justamente aí pensando também no que a Renata trouxe do vestimento, de quem a gente recebe, de como a gente se comporta, tudo isso tá ligado, muito ligado. A pergunta aqui para Nathalie é do César. Nathalie, ele está no Facebook. Valeu. César, qual é a estimativa do número de descendentes italianos no Brasil que requerem a cidadania italiana todos os anos? Nathalie. Olha, os consulados são 6, mais a embaixada. E os dados não são, ao que pode parecer estranho, mas não são facilmente compartilhados. Eles não gostam de falar isso, tá? Então, se eu já teve interação com algum consulado, o que eu posso dizer dos dados é, por exemplo, o que é tido como referência são 799.209, esse é o número eu sei dizer, italianos que moram no Brasil. Desses italianos que moram no Brasil,
desses incluem aqueles que são já AIRE, que são os brasileiros, ítalo-brasileiros, né? Então, tem esse número, nós somos em 800 mil, arredondando, né? 800 mil residentes italianos no Brasil. Porém, o número de pedidos é algo, para você ter uma ideia, a proporção. Hoje, o consulado de Porto Alegre está chamando o número 14 mil. Hoje, se você protocolar hoje, você vai receber o número 32 mil. Então, dá para entender o descompasso do número de pedidos todos os dias que entram no consulado. É por isso que leva 12, 15 anos, como também leva o consulado paulista. Bom, gente, a pergunta que tinha aqui, a Daniela está no Instagram, quais as maiores dificuldades para a implantação de gestão empresarial numa empresa familiar? Deixa eu compartilhar uma informação sobre essa sucessão familiar, porque eu tive agora nesse evento empresarial em Bari e tinha a head, a diretora da Antinori, e é uma cantina que é de familiar há 26 gerações. Ou seja, desde 1200 eles têm a cantina e eles seguem com a mesma família. E os desafios que ela relatou, legal é que ela é uma mulher, está à frente do time, são 3 meninas, são 3 as herdeiras. E ela falou isso, ela falou assim, olha, a gente está sempre buscando a melhorar os processos que os nossos bisavós, avós e pai criaram, mas a gente sempre honra muito aqueles que vieram antes, né? Porque, lógico, a gente só está aqui porque eles existiram. E eles têm talvez essa é uma dos segredos do sucesso deles, porque eles estão sempre inovando, é incrível, assim, uma empresa tão histórica, com tanta história, que teve tantos problemas de sucesso, tantas questões que venceram de sucessão, e o segredo dela, ela diz isso, é continuar sempre como fosse, o Jeff Bezos diz, sempre dia 1, day one, né? Ela tem essa filosofia, que é sempre o primeiro dia. Vamos colocar um ponto final aqui na nossa edição. Eu quero pedir brevemente as despedidas de cada uma de vocês e os seus canais. Nathalie, bem rapidinho, eu vou te pedir para afastar um pouquinho da tela, por gentileza. Ok. Avante Cidadania RS é o Instagram, Avante Cidadania no Facebook, e o escritório é em Garibaldi e o outro aqui na Itália. Vereadora Juliana, sua despedida rapidinho e seus canais também. Aproveitar para convidar todas e todos para agora, dia 25, que aqui em Osasco é o dia de Teresa de Benguela, e nós vamos fazer o Samba de Benguela, e vai ser muito bacana. Acompanhem aí nas redes, é @juliana.ativos, com Z no final, ou @mandata-ativos. Renata Barros. Eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, como @estilo Renata Barros, e também tenho o meu podcast Papo de Estilo, onde eu falo também, né, um pouco mais de profundidade sobre essas questões comportamentais, emocionais e sociais da moda. Ponto final, nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. O agradecimento a vocês todas pelas presenças, pelas participações, pelas ricas informações. Neide Montesano, fundadora e presidente da Abimapro, Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização. A gente não conseguiu retomar o contato com ela na Itália, em Praia Mare, mas fica aí a promessa de uma nova participação dela aqui com a gente. A Nathalie Lazzari, especialista em genealogia e cidadania italiana, também falou com a gente da Itália, lá em Verona, no norte do país. A vereadora Juliana Gomes Curvelo, vereadora de Osasco, representante do mandato coletivo Ativos, e a Renata Barros, consultora de imagem e estilo, formada em RH, em marketing, com especialização em todas essas áreas. Muito obrigado, meninas, aí pela presença de vocês. Voltem em outras oportunidades para novas conversas. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman,
Pauta e redação do Luiz Ferro, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunhão é o nosso diretor-geral. Você, espectador, você, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e a retransmissão também pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.